Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal, meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês está dentro daquilo que eu já tenho feito neste canal, tenho postado, já são mais de 230 vídeos para vocês, ok? Então se você quiser conhecer um pouco mais, se inscreva, Carlos Zanino, como eu já disse, YouTube, né? Deixa o seu like, dislike, toca o sininho de notificações para você estar recebendo novos vídeos praticamente todos os dias, um vídeo novo. Bora lá? Estão comigo? Então, aproveitando esses sinais dos fins dos tempos, eu tenho feito alguns vídeos no canal, depois você se inscrevendo, entrando lá, você vai conhecer melhor. Mas aqui, hoje, eu quero aproveitar esses momentos, pandemia, fim dos tempos, sinais dos fins, arrebatamento, para falar alguma coisa da sociedade em que vivemos hoje. Tá? Então, vamos lá. A sociedade de hoje. Olha aí. Junto com os sinais nos reinos naturais e espirituais, tá? Porque existe natural e sobrenatural, o reino espiritual e o reino da terra, tá? Então, juntamente com isso, há também dentro desse lado, dos dois lados, no meio, uma sociedade. Entre o reino natural e o reino espiritual existem pessoas, ok? O homem, ele é um ser tripartido, ele é um espírito, possui uma alma e habita um corpo, ok? Bora lá. Então vivemos numa sociedade de uma imoralidade desenfreada, com atitudes e sintomas de rebelião. A humanidade hoje, não só hoje, quando eu falo hoje são nossos últimos dias, ela se rebelou de uma forma extrema contra Deus. Extrema contra Deus. Por quê? E quais são esses rebelar? Bom, você que assiste a televisão, você que vê aí, navega na web, você sabe o que eu estou falando. Por exemplo, os abusos, o aborto, as drogas, ok? A corrupção, ok? Então, deu para você entender? Pai matando filho, filho matando os pais, um engano total, uma mentira total, uma desgraça total, não é verdade? A mídia hoje, segundo uma pesquisa, mais de 70% do que a mídia fala, anuncia, é fake news. São mentiras. Deu para entender como a corrupção e o mal, a que ponto chegou? Então vamos lá. Prova disso, Carlos, está onde? Vamos ver nas escrituras? Vamos lá. 2 Timóteo 3,13. 2 Timóteo 3,13 está dizendo dos homens perversos, impostores, que vão de mal a pior. Então o mundo jaz no maligno. O sistema já era. Então você não deve acreditar no sistema. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Ok? Tudo bem até aqui? Então vivemos numa sociedade hedonista, materialista. Então o que acontece hoje? As pessoas são mais amantes de si mesmas do que de qualquer outra coisa. Como já diz a Escritura, o amor de muito se esfriariam, e é o que nós estamos vivendo agora, tá? E fazendo o que é certo em seus próprios olhos. O ser humano acha que o modo com que ele está fazendo é o mais correto. Mas não é verdade. Vamos lá. Todas essas coisas e muito mais, elas podem ser vistas ao redor de todo o mundo. Ó, eu volto a repetir aquela passagem, 2 Timóteo 3, 1 e 4. Dá uma olhadinha para ver o que fala sobre essa imoralidade na sociedade dos dias de hoje, nos últimos dias. Vamos lá. O cumprimento de algumas profecias dos últimos tempos parecia impossível até o advento da tecnologia moderna. Então, com essa tecnologia moderna agora que está chegando, né, na era industrial, na quarta evolução aí, né, entrando aí na questão da robótica, da nano, da repartição da nano, ainda dividindo a nano, né? Nós vemos aí os robôs, nós vemos aí as coisas virtuais, nós vemos aí como as coisas estão e a que velocidade elas andam, tá certo? Então é muito rápido o que está acontecendo, o tempo está passando muito rápido, as coisas estão caminhando a passos largos, para não dizer em toda a velocidade, beleza? Então, vamos lá. Então, alguns dos julgamentos em Apocalipse são mais facilmente imaginados em uma era nuclear, numa terceira guerra. Tá? Em Apocalipse 13 em diante fala que o anticristo controlará o comércio, as forças, tá? Os governos, poderes
e vão estar forçando as pessoas a receberem uma marca, uma fé, depositarem a sua fé numa marca, num homem, num grupo, tá? Que isso já está preparado e está próximo a emergir na sociedade, tá certo? Então, os chips, os computadores, as ferramentas que essa besta, que o anticristo vai usar, já estão bem preparadas e está esperando só o momento para que isso seja aplicado no mundo dos vivos. Há sinais políticos, principalmente os sinais políticos, né? Na economia, da religião, né? Então, quando isso acontece nesse tempo que nós estamos vivendo e dessa forma e nesse formato, dá para a gente começar a entender melhor. Então vamos lá. Então, impressionante, olha que interessante. Só um soldozinho para vocês. A restauração de Israel, ela aconteceu em 1948. Alguém já sabe? Já ouviu falar? Que Israel voltou a ser Estado em 1948? Pois bem, é mais importante e impressionante saber que essa profecia foi cumprida e é a prova das coisas que estão se ajeitando por finais do tempo, nessa virada do século XX, tá certo? Ninguém teria sonhado que Israel estaria de volta à sua terra, muito menos ocupando Jerusalém. Jerusalém está definitivamente no centro do geopoliticamente falando, tá? Então ele está ali e é o reloginho de Deus, segundo alguns teólogos, tá bom? Zacarias 12:3, um dos profetas menores, Velho Testamento. Zacarias 12:3 diz assim: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente contra ela. Então, todos os que forem contra Jerusalém, que forem contra o judeu, porque Deus tem algo ainda com o judeu, para o judeu, ok? Beleza? Compreende até aqui? De repente é assunto para outros vídeos, mas para você ter uma ideia, Deus tem algo ainda com o judeu, povo judeu. Então, se você for dar uma olhadinha lá em Mateus 24, 6 e 7, prevê que antes do tempo do fim se levantará nação contra nação, reino contra reino, guerras, rumores de guerras. Essas são as características de uma nova era, de um novo tempo, de um grande reset para o final de todas as coisas. O fim chegou? Ainda não, tá bom? Vamos lá. Estes são apenas alguns dos sinais que estão se movendo em direção a esses fins. Não sei se você entendeu. Esses são apenas alguns sinais que estamos movendo na direção desse novo fim. Fins de um fim. Ok? Então, Deus nos deu essas profecias porque não quer que ninguém pereça. Deus sempre avisa antes de derramar sua ira, de haver um grande acontecimento. Deus sempre fala antes através dos seus profetas. E aqui, dentro do canon, de um canon fechado, Deus já estava falando conosco, tá bom? Então, segundo a Pedro 3,9, no Novo Testamento, traz e faz menção a isso, tá bom? Olhando o velho, chegando ao novo, tá? Nesse grande desfecho. Então, segundo a Pedro 3,9. Estamos vivendo no fim dos tempos? Estamos vivendo no fim dos tempos? Bora lá. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Então, isso aí, meu irmão, para quem crê, eu creio no pré-tribulacionista. Eu sou um pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja será tirada, levada, arrebatada às nuvens para encontrar com o seu Deus antes da tribulação, da grande tribulação. Eu creio assim, ok? Beleza? Tem gente que não crê, tem gente que crê que isso vai acontecer no meio e outras que vão acontecer no final, na grande tribulação, que a igreja vai estar passando por tudo isso. Eu não creio assim, ok? Vamos lá? Então, dentro disso, tá? O dia do juízo está chegando. Deus liderará, Deus estará liderando, Deus vai estar cuidando desse pecado no mundo, na sociedade de hoje, tá? A era da graça durará até quando? Até onde? A era da graça durará até então, tá? Então, até o arrebatamento, a era da graça. Depois disso, um desfecho da ira de Deus, ok? Até aqui tudo bem? Mesmo sendo resumido, você está conseguindo compreender? Então, dá uma olhadinha lá em João 3:36. É importante você olhar.
Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Por isso que eu estou pedindo para você olhar os versículos, tá? Então, não haverá vida fora de Jesus. Se você não crer, não aceitar isso como verdade, que João 3,6 é a chave hermenêutica, se você não entender que Jesus é Senhor e Messias, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, se você não acreditar que ele morreu na cruz para salvar todo o que crê, então assim, eu acho que você devia rever isso, tá bom? Vamos lá. Então, antes de tudo mais, antes dessa grande ira, tá? Aqueles que não aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador permanecerão sob a ira do Senhor. Então, a ira se estenderá. Tá? Então, até o arrebatamento, a graça. Depois disso, os desfechos da ira de Deus. Beleza? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, Apocalipse 6 em diante. Pega Apocalipse 6 em diante, tá bom? Você vai entender melhor do que eu estou falando. A boa notícia é que não é tarde demais para escolher a vida eterna. Tudo que você precisa, que nós precisamos, como eu já fiz, é crer em Jesus, que ele sendo o único Senhor e Salvador, nos deu gratuitamente a vida eterna. Então, pela fé, você deve crer. Jesus já pagou o preço por mim e por você. Ok? Então, Romanos 3,24. Você já está pronto para esse retorno? Essa é a pergunta. Ou vai experimentar a ira de Deus? Você quer esperar mais o que, meu irmão? Meu querido, meu amigo? O que você está esperando? Deixa eu falar para você antes de fechar. Jesus não tem religião, não é religião, não precisa de religião. Você pode ter sido batizado na religião, crismado, consagrado, casou lá, vive lá, participa dos cultos, das missas, dos eventos e ainda não ser salvo. Então a salvação não independe disso. Jesus ele veio para salvar o perdido. Jesus veio para aqueles que estavam doentes. Então Jesus veio para nós, para mim e para você. Então faça isso, meu querido, hoje mesmo, aí na sua casa, entra no seu quarto e faça essa oração. Romanos 10, 9, 10. Romanos 10, 9, 10. Marcos 16, 16. Tá? Então, beleza aqui? Até então, eu quero fazer mais uns 3 ou 4 vídeos, possivelmente eu faça, sobre essas questões dos fins dos tempos. Não é um estudo exaustivo, meu querido? É só um alerta, tá bom? Umas passagens da Bíblia, etc e tal, ok? Bem simples para você entender. Deus abençoe a sua casa, sua vida e tudo que você estiver fazendo. Até um próximo.